estar aqui nesta noite, uma noite poderosa na presença de Deus. Eu já pude sentir grandemente a presença de Deus em nosso meio. Quero louvar a Deus pelo convite feito para nós estarmos aqui nesta noite, pelo pastor da igreja, que Deus abençoe o pastor. Há muitos anos atrás estivemos aqui, eu ainda namorava minha esposa, e parece que o pastor não envelhece, pastor. O que está acontecendo? É a presença, né, pastor? Continua novo, como sempre. Quero louvar a Deus também pela vida de cada pastor, dos obreiros. Que Deus continue abençoando a vida dos pastores, o ministério, de toda a casa. Quero agradecer também a nossa irmã Naeli, que fez o convite para a gente. É uma honra de estar aqui. É uma honra de estar aqui num lugar tão privilegiado, vamos dizer assim. Eu acompanho os irmãos pelas redes sociais, e aqui era um lugar de bênção, um lugar de milagre. E os irmãos escolheram um tema muito profundo nesta noite. É um tema que Deus resolveu conversar com o particular de cada um. É um tema que Deus vem chamar nós para entrarmos no mais profundo da presença dEle. Porque o ralo já não é mais suficiente. O ralo já não é mais, aleluia, o nosso lugar. Deus nos chama para mergulhar na presença dEle. E nessa noite foi escolhida para conversar com cada um de nós. Estaria o pastor Jorge, que bênção do céu. Eu lembro quando a gente descia para o monte, e a nossa igreja era da restauração em São José, e quando nós chegávamos no monte, nós escutávamos o pastor Jorge glorificando a Deus dentro do monte. Homem de Deus, e seu filho também está ali, está junto com a gente ali na teologia, aprendendo um pouco da palavra de Deus. Que Deus abençoe o pastor, o filho e toda a igreja em nome de Jesus. Cadê o tio Lu, mais conhecido como Oséias? Eu conheci o irmão Oséias, irmãos. É interessante, vou contar rapidinho. Nós estávamos no casamento. Enquanto todo mundo estava com um prato para ir pregar comida, ele estava com um vasilhame. Ele estava com a Tupperware. Foi ali que eu conheci ele. E parece que a nossa irmã Naeli está seguindo o mesmo caminho. Que no último casamento que a gente seguiu um prato dela, eu falei, Jesus, troca ela de servente de pedreiro para outra coisa, Jesus. Mas é bênção do céu. Está ministrando neste lugar, e hoje Deus tem uma palavra poderosa para falar conosco. Abra vossas Bíblias comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Eu podia aumentar um pouquinho meu microfone, que a minha voz, eu vim para a igreja, mas minha voz ficou em casa. Deus abençoe. Livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3. Livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo de número 3. Irmãos, não vou estender muito. 10 para meia-noite eu já entrego para os irmãos, e vai ser o mistério do céu. Amém? Quem está comigo? Tudo falso. Vai dar 10 horas, todo mundo vai embora. Mas é bênção do céu. Vamos estar ali na palavra de Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3, que diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais 1000 côvados, e me fez passar por aquelas águas, que me dava pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Se assente dando glória a Deus, dando aleluia. E nessa noite Deus resolveu ter um particular com cada um de nós. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, nós olhamos para um livro mais difícil da Bíblia de entender. Ele se equipara, aleluia, com o livro de Apocalipse, porque nele Deus dá a revelação para Ezequiel que ainda não se cumpriu sobre a terra. Deus dá a visão para Ezequiel, e Deus usa Ezequiel dessa forma. Quando todos nós sabemos, aleluia, quando João estava preso na ilha de Patmos, Deus deu a revelação para ele do Apocalipse. No seu pior estágio, aleluia, João estava com 90 anos de idade, com o corpo tudo quebrado, tudo queimado. Aí a Bíblia fala que em um domingo o Senhor veio e arrebatou João em espírito, e revelou o livro de Apocalipse para ele.
Da mesma maneira, Deus vai usar o profeta Ezequiel. Só que interessante é que o profeta Ezequiel é conhecido como o profeta do cativeiro. É um homem que Deus levantou em um momento difícil, em um período difícil para Israel. É um homem que Deus vocacionou ele em um período muito complicado, tanto para Israel quanto para a vida do profeta. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, nós iremos olhar uma história maravilhosa, porém uma história muito sofrida. Porque todo aquele que Deus tem um chamado, passa pelo vale da sombra e da morte. Todo aquele que Deus resolve escolher e separar para um ministério, o profeta chora, o profeta questiona, o profeta diz, vou parar. Mas o interessante é que aquele que confiou a chamada é fiel para sustentar o profeta. Interessante é que Ezequiel é conhecido como um profeta do cativeiro. Imagina você estando cativo, você estando preso. Normalmente a sua oração para Deus é pedir para que Deus te liberte, para que Deus tire você desse momento ruim que você está passando. Ezequiel faz a mesma oração, só que a resposta de Deus para a oração de Ezequiel, eu não sei como ele recebeu. Eu não receberia bem. Quando Ezequiel ora falando, Deus me tira daqui, Deus me liberta deste lugar, Deus vai responder, Ezequiel, eu não vou te tirar do cativeiro, mas eu vou te usar dentro do cativeiro. Deus não precisa tirar você do meio da sua família, Deus vai te usar no meio dela. Deus não precisa trocar você de marido, nem de filho, Deus vai te usar dentro da tua casa. Ezequiel está orando e falou, Senhor, está pesado, está difícil, eu estou servindo como escravo, me liberta daqui. Deus fala, não vou te libertar, tu vai ser um canal de bênção para aqueles que necessitam e está cativo. Interessante é que para nós entendermos o capítulo 47 de Ezequiel, nós precisamos voltar no livro do profeta. Quem lê, aleluia, o livro de Ezequiel, aleluia, consegue perceber que Deus vocacionou Ezequiel para ser profeta. Não temos dúvida disso, foi um dos maiores profetas que teve. Profeta que Deus falava através de revelações. Revelações que até hoje os teólogos, aleluia, não conseguem discernir essas revelações. Deus tem essa maneira de usar o profeta, aleluia, para falar para os cativos. Deus, aleluia, está conosco. Deus vai tirar nós deste cativeiro. Só que interessante é que no capítulo 47, Deus vai dar a visão para Ezequiel, mas não para Ezequiel falar com o povo, era o próprio Deus falando com Ezequiel. Porque tem dias que é assim, não é? As pessoas olham para nós com o microfone na mão, olha a gente cantando, pregando, mas tem dia que o Senhor olha para a gente, aleluia, e só Deus vê, Senhor, quero parar. Senhor, está complicado, está difícil. Tem dias que o Senhor olha para a gente e não vê como os olhos das pessoas vê. Deus olha de uma maneira diferente. E no capítulo 47 Deus olhou para Ezequiel, mas para nós entendermos temos que voltar no livro do profeta, no capítulo de número 1. Interessante é que Ezequiel é filho de um homem por nome de Buzi. E Buzi, aleluia, na Bíblia Sagrada é um sacerdote sobre Israel. Interessante é, aleluia, que Ezequiel nunca foi vocacionado para ser profeta. Ezequiel estava seguindo a linhagem do seu pai. O seu pai, como sendo um sacerdote, tinha um sonho do seu filho, aleluia, o seu homem, o seu filho homem, que nasceu varão, dar continuidade à sua linhagem. Ezequiel estava sendo vocacionado para um dia, com 25 anos, ele ser um sacerdote assim como seu pai foi. Se nós pegarmos a linhagem, aleluia, de Buzi, o sacerdote, aleluia, do templo do Senhor, nós vamos chegar na tribo de Levi, os levitas, e depois a gente continuar ainda mais profundo, nós vamos chegar em Arão, o primeiro sacerdote da Bíblia Sagrada. Interessante é que para ser sacerdote em Israel, precisaria desses dois requisitos. Primeiro, de vir do tronco de Arão, e depois de ser, aleluia, das tribos de Levi. Ezequiel possuía todos esses requisitos, e Ezequiel estava sendo vocacionado para isso. Interessante é que Ezequiel, ao decorrer dos seus dias, vê o seu pai vestir as vestes sacerdotais, as vestes, aleluia, que um dia ele vestiria. Interessante que quando Ezequiel faz 17 anos, Deus vai colocar uma vírgula na vida do profeta Ezequiel. Porque tem dias que é assim, tem dias que Deus olha para a gente e coloca uma vírgula na nossa história. O que é a vírgula? Você não sabe, você vê quando você
está lendo, tem a vírgula, você para respirar. E depois continua a história. Deus colocou um momento para Ezequiel respirar. E às vezes a atitude de Deus para com a nossa vida nós não entendemos. Nós não compreendemos porque associamos a presença de Deus só com alegria, só com festa. Mas tem momentos que para o profeta chegar aonde Deus quer, precisa chorar, precisa questionar, precisa falar: Deus, o que está acontecendo? Ezequiel, quando completa 17 anos, a Bíblia diz que a Babilônia vem contra Israel e vem para guerrear. O interessante é que Deus vai olhar do alto e vai ver toda Israel em pecado, se desviando, aleluia, da palavra de Deus, aleluia, dos mandamentos de Deus. Então Deus permite que a Babilônia venha, aleluia, tomar Israel para si. Interessante é que a estratégia de Nabucodonosor é uma estratégia simples, só que com Israel, aleluia, a estratégia simples tem que tomar cuidado. Toda a estratégia, quando o inimigo invadiu um outro reino, uma outra nação, era comum, aleluia, quem estava invadindo ir direto para a capital da cidade, porque na capital da cidade está o rei, e tomando o rei para si, a cidade inteira, a nação inteira estava na mão dos inimigos. Só que o interessante é que Nabucodonosor sabia que Israel era totalmente diferente. Israel só temia uma coisa: o Deus Todo-Poderoso. Israel temia somente a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então o que Nabucodonosor faz? Ele vai até a capital, aleluia, de Israel, toma o rei Joaquim sobre as tuas mãos e em seguida vai, aleluia, para o templo. É aí que começa a história de Ezequiel. Os inimigos indo no templo, eles vão pegar todos os sacerdotes e colocar todos de frente para o povo que estava lá. Interessante que a família dos sacerdotes estão todos vendo, aleluia, eles de frente para a multidão. E qual é, aleluia, a estratégia do inimigo? Nabucodonosor dá uma ordem: decapitar todos os sacerdotes do templo do Senhor. Pega o sacerdote, coloca tudo de frente com o povo e arranca a cabeça de cada um. Uma forma de dizer para o povo: cadê o teu Deus agora? Cadê o Deus que vocês pregam que é do livramento? Cadê os Deus que você fala que é o Deus, aleluia, que te livra da mão do inimigo? Eles pegam o sacerdote e um por um vão arrancando a cabeça deles. E adivinha quem era um dos sacerdotes? O pai de Ezequiel. Imagina Ezequiel com 17 anos olhando o seu pai na mão do inimigo e não podendo fazer nada, ao ponto de chegar e arrancar a cabeça do seu pai. Toma cuidado com o pecado. Toma cuidado com aquilo que os homens não estão vendo, mas os olhos de Deus enxergam. Tu lembra quando, aleluia, Deus disse, aleluia, para Samuel: vai à casa de Jessé, belemita, porque eu tenho escolhido um dos seus filhos para ser rei. Samuel, quando chega, vai ungir o mais velho, é mais bonito, já está com o corpo formado, tem uma aparência de um rei. Samuel vai descer o azeite, Deus brada do céu: Samuel, Samuel, vai com calma, Samuel, tu não está enxergando a aparência, eu enxerguei o coração. Tu enxergou o que está por fora, eu enxerguei o que está por dentro. Israel peca tanto contra Deus que Deus chega, aleluia, a permitir que a Babilônia venha tomar a sua nação querida, venha tomar o seu povo escolhido para servir como escravo na Babilônia. Só tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus: não é a nossa fraqueza, não é às vezes eu falar que eu vou parar e vou desistir, porque isso é do ser humano, é normal. A única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Mas Caio, o pastor não está olhando, os obreiros não estão olhando. Mas fica tranquilo que os olhos deles não dormem. Fica tranquilo que a Bíblia diz que João vai ver o Senhor, aleluia, no meio das 7 igrejas, e vai dizer: os seus olhos são como chama de fogo. A única coisa que pode nos afastar da presença de Deus é o pecado. Interessante é que agora
Buzi está morto, porque ele é um sacerdote. E a ordem de Nabucodonosor é: mata todos os sacerdotes e a sua família. Porque na Babilônia não tem templo, o único lugar que tinha templo era Israel. E por que Ezequiel não foi morto? Porque Ezequiel estava com 17 anos, um jovem que aos olhos do rei da Babilônia serviria como um ótimo escravo. É jovem, tem força, tem vitalidade. E assim se fez. Ezequiel viu seu pai ser morto e a tua mãe ser morta também. E agora vai servir de escravo para a Babilônia. Olha para o teu irmão: está pronto para navegar mais fundo? Vocês escolheram o tema, não foi culpa minha. Porque há uma diferença entre a chamada de Deus para as nossas vidas, entre eu querer e eu não querer. Deus te escolhe. Quem decide, aleluia, se vai querer a chamada de Deus é você. Só que eu acho interessante é que quando Deus escolhe, Ele não dá essa opção. Lembra de Jonas? Vai para a cidade de Nínive, prega contra ela. Jonas falou: o quê? Vou nada, eu vou morrer. Vou pegar o barco e vou para Tarsis. Aí Deus olhando do céu: vai até onde dá, corre até quanto dá. E quando ele estava no porão do barco, Deus falou para o mar: joga ele para fora. Quer correr? Corra. Mas depois não fica questionando a Deus porque está quase, não está bem. Quer correr na presença de Deus? Fuja. Mas depois não vem pedir oração do pastor porque a sua família está desandando. Tem pessoas que estão sofrendo porque não estão atendendo o chamado de Deus. Tem pessoas que estão chorando porque Deus está mandando você ir para Nínive. Você pegou um barco para ir para Tarsis. Tem pessoas que estão pagando preço, chorando porque Deus mandou você fazer algo e você está correndo. Mas Caio, só Deus sabe o que eu estou passando. Eu sei que só Deus sabe. Eu sei que tem dias que dá vontade de chutar um balde. Eu sei que tem dia que dá vontade de parar com tudo, tá? Porque Deus mostra para Jeremias que nós somos feitos de barro. Uma matéria fraca, uma matéria que racha muito fraco. Uma matéria que precisa do olheiro todos os dias para tampar trinca. Imagina se Deus fizesse você de ouro, se amassasse, não teria como ele desamassar. Se você oxidasse, não teria como ele tirar a oxidação de você. Ele fez de barro, porque se você se quebrar, se tu se quebrar no meio do caminho, ele não vai lá e pega os tacos e forma um vaso novo na presença dele. É interessante essa visão que Deus dá para Jeremias. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, não foi Deus que quebrou o vaso, muito menos o diabo. Foi o próprio vaso que se quebrou na mão do oleiro. Porque às vezes é assim, não é? Foi o diabo que me permitiu eu estar lá, foi o diabo que me tirou daqui. Mas muitas vezes a nossa atitude faz nós se quebrar na mão de Deus. Muitas das vezes a decisão que nós tomamos, nós como vaso de Deus, a gente se quebra. Na visão que Deus dá para Jeremias, o olheiro é Deus, o vaso, aleluia, é Israel. Israel está nesse mesmo período que Ezequiel. Jeremias está profetizando também no cativeiro. Aí Deus fala para Jeremias: eu sou o olheiro, Israel é o vaso. Não fui eu que quebrei o vaso. Não fui eu que coloquei Israel para sofrer da Babilônia. O vaso que se quebrou na minha mão. Porque às vezes é fácil colocar a culpa no diabo, é fácil colocar a culpa em Deus. Mas e quando não temos que olhar para nós? É fácil dizer: o pastor não me dá oportunidade, não vou mais na igreja. Mas tu estudou a Bíblia? Tu ensaiou louvor? Porque se tu vier com a ferramenta afiada, pode ter certeza que ele vai te usar. É fácil a gente colocar a culpa, aleluia, em quem não tem culpa. Enquanto, aleluia, a culpa está no vaso. A matéria é fraca, a matéria racha fácil. Mas o interessante é que o olheiro não vai pegar outro barro para fazer o vaso. A Bíblia diz que o olheiro pega o mesmo vaso que se quebrou e molda um outro vaso. Tu não entendeu? Tu pode estar fraco, tu pode estar desviado.
desanimado, Deus vai te pegar e ainda vai te usar sobre a face da terra. Tu ainda não entendeu? Tu pode estar caminhando ao contrário da presença de Deus, mas quando tu menos imaginar, Deus vai fazer que nem fez com Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Por que tu me persegues? A partir de hoje tu vai ser vaso escolhido na mão de Deus. Ezequiel agora vê o seu pai e vê sua mãe ser morta. E como se não bastasse isso, Ezequiel não teve nem tempo de chorar a morte dos seus pais. Ezequiel foi levado para a Babilônia, 1.500 quilômetros de Israel para a Babilônia. Ezequiel agora vai trabalhar como escravo, porque Ezequiel não tinha um cargo grande. Ezequiel era somente um filho de um sacerdote. Com 25 anos, ele seria ungido a sacerdote e começaria a praticar o que a geração dos seus pais praticava. Interessante é que Deus vai colocar uma vírgula na vida de Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, eu preciso te usar de outra forma. Eu preciso mudar a tua história, Ezequiel, e ainda tu vai chorar muito. Ainda tu vai questionar muito porque das coisas que estão vindo sobre a tua vida. Mas eu tenho uma resposta de Deus para você. Isso é só o preço do chamado. Isso é só o preço daquilo que Deus vocacionou você a ser. Porque chamado não é para quem quer. Chamado não é falar: Senhor, eu quero ser profeta e sou. Chamado é para quem suporta. Chamado é para quem aguenta. Porque tem pessoas que começou a faltar o arroz, aleluia, dentro do armário, já não vão mais para a igreja. Começou a faltar o dinheiro do aluguel: Senhor, não quero mais cantar. Senhor, começou a faltar, aleluia, as coisas para o meu filho dentro de casa, já não vou mais para a igreja. Mas quem suporta o chamado, ele está preso, todo açoitado, mas perto da meia-noite Deus começa a ouvir do trono, aleluia, uma oração e um louvor dizendo: então minha alma canta a ti, Senhor. Porque o chamado não é para quem quer, é para quem suporta. Chamado não é para quem, aleluia, tem, aleluia, fraqueza em meio às lutas, mas é para quem é forte em meio às lutas. Deus nunca escolheu um covarde na Bíblia Sagrada. Tu já percebeu que quando Deus escolhe alguém é sempre o pior? Deus está caminhando, o povo ficou alvoroçado, aleluia, para ver quem é Jesus caminhando. Um homem mais ou menos dessa altura resolve ver quem é que está vindo no meio daquela multidão. Ele tem uma ideia: vou subir, aleluia, em cima do pé de uma árvore e vou ver quem é que está vindo. E quem é este? Zaqueu. E Zaqueu é um publicano. Por que o publicano é tão mal visto pelo povo judeu? Porque o publicano é um judeu. Só que como o Império Romano invadiu Israel, ele começou a cobrar alto imposto para o povo. E o povo não estava conseguindo pagar esses impostos. Muitas famílias perderam até as suas casas para o Império Romano. Zaqueu virou um cobrador de imposto. É um judeu que virou um cobrador de imposto para o Império Romano. E os judeus consideravam ele como traidor. Se, aleluia, Zaqueu não tivesse, aleluia, soldados à sua volta, ele morreria, porque os judeus iam matar. Só que aí Jesus está caminhando. Jesus olha para o alto de uma árvore e vê Zaqueu olhando para ele. Jesus olha para aquele que é rejeitado por todo mundo e diz: Zaqueu, desce depressa, rapaz, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Desce depressa, Zaqueu, que pode a sua família não gostar de você, pode todo o povo te rejeitar, mas hoje eu vou lá pousar na tua casa. Deus escolhe as piores pessoas. Olha Saulo, um homicida, um homem que matava cristão. Jesus aparece para ele em caminho de Damasco. E quando Saulo olha para cima e vê o Senhor Jesus falando com ele, ele cai ao chão, cego, e vai para a casa de Judas. Nesse momento, aleluia, Deus vai até o profeta Ananias e diz: Ananias,
vai até a casa de Judas e procura por um homem de Tarso. O nome dele é Saulo. Aí Ananias vai falar para o Senhor: Senhor, muito eu tenho ouvido falar desse rapaz, e quanto mal ele faz, aleluia, para os seus. Ananias pensou que Deus o mataria Saulo. Aí Deus olha para Ananias e diz: muito bem, profeta, tu conhece ele, mas vai lá e ora por ele, porque ele é vaso escolhido. Vai lá e ora por ele, porque esse vaso eu escolhi. Mas Senhor, é homicida, é um cara que mata, aleluia, os seus profetas. Vai lá que eu escolhi. Deus sempre vai escolher as piores pessoas para usar. Como eu te disse, chamado não é para quem quer, é para quem suporta. Imagina você ver os seus pais mortos, não poder chorar pela morte dos seus pais, e ainda ser levado, aleluia, para ser um escravo na Babilônia. Ezequiel agora começa a servir a Babilônia como escravo. E como que era esse trabalho? Ezequiel recebeu uma vara sobre as suas costas, e sobre cada ponta dessa vara tinha um balde, e todo dia ele ia do palácio até o rio Quebar para buscar água e argila e levar para o templo. Um serviço que dura 14 horas por dia. Ezequiel foi para lá com 17 anos. Deus não falou com ele. Nenhuma visão foi dada para ele. Durante 5 anos Deus não move um dedo para Ezequiel. Durante 5 anos Ezequiel não vê anjo. Ezequiel não ouve a voz de Deus. Durante 5 anos, aleluia, Ezequiel fica se questionando: o que eu fiz para merecer isso? Está disposto a navegar mais fundo? Está disposto a aceitar o preço do chamado? Está disposto a aceitar aquilo que Deus tem para você? Se você estiver disposto nesta noite, vamos mergulhar ainda mais fundo. Se você está disposto a aceitar o chamado de Deus para a tua vida, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa noite. Durante 5 anos, Ezequiel está trabalhando para o Império Romano 14 horas por dia. E Deus não move um dedo, não fala nada para o profeta. Agora com 22 anos, Ezequiel está descendo, aleluia, à beira do rio Quebar. Ezequiel se abaixa para apanhar água e argila. Quando ele se ajeita, aleluia, para se levantar, ele olha para o céu e vê uma roda girando. E dentro dessa roda maior, uma outra roda girando, e anjos voando no meio dela. Em cima da roda, Ezequiel vê um resplandor de luz que diz: Ezequiel, filho do homem, se põe de pé, porque eu vou falar contigo. Durante 5 anos Deus não moveu uma palha para Ezequiel. Mas quando Ezequiel estava no seu pior momento, ele se levanta e vê querubins, aleluia, voando debaixo do trono de Deus. E Deus falando: filho do homem, se coloca de pé, porque eu vou te falar contigo. Nesse momento Ezequiel, aleluia, não está sendo mais separado para ser um sacerdote. Agora Deus vai vocacionar Ezequiel para ser um profeta. E o interessante é que quando Deus escolhe alguém para um chamado profético, Deus vai dividir o seu fardo com o profeta. Normalmente você não vai ver um profeta da Bíblia estampado no outdoor, estampado no banner. Normalmente você não vai ver isso. Normalmente você vai ver um profeta de madrugada orando, falando: Deus, o que o Senhor quer que eu fale para o povo? Se nós começarmos a fazer uma analogia bíblica e analisar a vida dos profetas, Deus sempre falava com o profeta de madrugada. Quando todo mundo estava dormindo, quando todo mundo estava descansando do seu dia de trabalho, o profeta estava pagando o preço do joelho e falando: Senhor, fala comigo que eu vou falar com o povo. Era como se Deus dividisse o fardo do profeta. É como se Deus pegasse o seu fardo e dividisse com o profeta. E interessante é
que se você fazer uma analogia bíblica, todo profeta levantado por Deus era levantado em momentos caóticos, era levantado em momentos difíceis, era levantado em tempo de desprezo, em tempo de pecado. Olha Isaías, a Bíblia fala que o rei Uzias tinha morrido e o trono de Israel estava vazio. O povo começou a ficar alvoroçado. Aí a Bíblia diz que Deus vai levantar Isaías como profeta. Enquanto todo o povo estava desesperado ali procurando o rei, Isaías vê um trono branco e o rei assentado sobre ele. Enquanto todo o povo estava preocupado em quem ia pregar naquela noite, Isaías estava olhando para o outro e estava dizendo: tem um assentado sobre o trono, que se o pregador não vinha, ele vem, que se o levita não vinha, ele vem, que se a líder do ciclo de oração não vinha, ele vem. Tem um assentado sobre o trono, que ele não falta em nenhum momento. Quando Isaías é levantado em momento caótico, o povo todo em pecado. Aí Deus pega Isaías: eu vou dividir o meu fardo com você. E como eu te disse, chamado não é para quem quer, é para quem suporta. Está pronto para navegar mais fundo? Está pronto para aceitar o chamado de Deus? Está pronto para Deus vocacionar você? Mas Caio, eu não sei falar, eu não sei como agir. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja foi em 2011, lá na obra da restauração da Vila São José. Pensa num rapaz tímido, um rapaz que sempre estava lá na última fileira. Aí eu me batizei em 2011, 1º de maio de 2011. E é comum, depois que você se batiza, o pastor te dá a oportunidade. Aí o pastor Gilberto falou assim: hoje a oportunidade está com o nosso irmão Caio. Parecia que a minha pressão foi lá embaixo. Falei: não, pastor, hoje não. Segundo mês está a oportunidade com o nosso irmão Caio. Não, pastor, hoje não. Durante um ano foi assim. Aí teve o congresso no final do ano, e o congresso foi uma bênção. Estava lá sentado no meu cantinho, o povo todo pulando, falando em língua, e eu quietinho. Veio um irmão e pegou na minha mão e falou assim: assim te diz o Senhor, a partir de hoje eu vou te erguer como um pregador da palavra de Deus. Eu pensei comigo: é da carne, esse não é profeta de Deus. Como eu ser pregador da palavra de Deus? Eu não consigo ir na frente, dar uma saudação, imagina pregar. No segundo ano, pastor Gilberto, nosso irmão Caio com a oportunidade. Não, pastor, estou tranquilo. Chegou a festividade, aleluia, mais uma festividade, e eu lá quietinho. Chegou uma irmã e disse assim para mim: assim te diz o Senhor, até quando correrás da vontade de Deus? Deus te levantou como um pregador da palavra. Falei: é outra da carne. Comecei a namorar com a minha esposa sempre cantou, e eu sempre quietinho, na última cadeira, sempre foi assim, todo culto. Aí fomos para uma vigília, eu gostava muito de vigília, que é no monte, não é dentro da igreja, é no monte mesmo, dentro da mata. Tinha mais ou menos de 60 a 70 pessoas nessa vigília. Arrumei meu cantinho e comecei a orar, orando. Quando mais ou menos 40 minutos de oração, eu levantei. E eu escutei assim no meio da mata. E uma irmã falando em língua e a outra trazendo a irmã pela mão. Só que estava tudo escuro e eu não vi. A irmã colocou a mão no meu peito e a outra traduzindo e dizendo assim: assim te diz o Senhor, não corra da minha vontade, não fuja da minha aparência, porque eu te levantei como pregador da minha palavra. Aí eu senti uma mão muito quente tocar em mim, e eu comecei a ficar pensativo. Falei: Senhor, mas como? Tímido, não sabe falar nada, me converti agora. Fui para minha casa, dobrei meu joelho e falei: Senhor, não é comigo, Senhor, essa chamada não é para mim, não tem como. Eu falei assim: mas quando o pastor Gilberto me dá a oportunidade, eu vou pegar.
Aí estava tendo uma campanha dentro da igreja, e eu sentado na última cadeira, falei assim, ó, pastor Gilberto mandou por lá para mim, a igreja está cheia, vou ficar no meu cantinho. Falei, Senhor, não é hoje que eu vou pegar a oportunidade. Aí o pastor Gilberto assim, igreja, vamos se levantar, e nós vamos fazer uma oração. E o Espírito Santo me tocou que é o irmão Caio que vai fazer essa oração. Irmãos, eu levantei da cadeira, mas levantei segurando assim, ó. Fui me arrastando, a perna tremendo. Cheguei, peguei o microfone no púlpito ali embaixo da igreja, cumprimentei a igreja e falei, Senhor meu Deus. Depois que eu falei, Senhor meu Deus, eu não conseguia dizer mais nada, só chorava. Aí eu escutei o meu irmão falando em língua lá, eu escutei o meu irmão chorando ali, eu escutei outro irmão falando em língua lá, eu escutei outro irmão falando, Senhor, o Senhor está aqui. Eu escutei outro irmão falando mais em línguas ainda. Eu escutei uma marcha dentro da igreja e eu chorando. Porque a chamada não é para quem quer, é para quem suporta. A timidez era tão grande que eu falei, Senhor, nessa noite eu vou vencer. Aí chegou um dia que me chamaram para pregar dentro da igreja. Parecia que as letras andavam. E eu preguei, mas preguei muito. 5 minutos de pregação. Aí depois que eu terminei de pregar, o pastor orou, chegou uma irmãzinha e falou, irmão, nesses 5 minutos que o Senhor falou com você, e você falou com a igreja, Deus me deu uma resposta para dentro da minha casa. Nesses 5 minutos que você, aleluia, ministrou aqui, Deus usou de você de maneira tão grande, que hoje eu vou chegar na minha casa, abrir a porta e vou declarar que a minha família é do Senhor. Eu não sei se tem gente distanciada aqui nessa noite, mas Deus está te convidando, saia da água pelos pés e venha mergulhar no meu rio. Sai do raso e começa a mergulhar na minha presença. O raso não é mais o teu lugar, você não cabe mais no raso. Eu vou deixar a igreja adorar por 5 minutos. Por 5 minutos eu vou deixar o Espírito Santo te tocar onde você está. Não sou eu que vou confirmar a chamada, é o próprio Espírito Santo. Sinta Ele aí nessa noite. Sinta o Espírito Santo nessa noite. Se você não falava em língua, começa a falar. Se você não profetizava mais, começa a profetizar. Eu vou deixar o Espírito Santo nessa noite trabalhar. Eu vou deixar o Espírito Santo levar você para mais fundo nessa noite. Tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Tem algo da parte de Deus aqui nesta noite. Tem alguma coisa sobrenatural agindo sobre a tua vida, agindo sobre o teu chamado. Tu não vai ficar mais sobre o raso, vai navegar para mais fundo. Sinta a presença dele aí. Não perca a oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo, não. Sinta a presença dele aí. Ele te chamou, não tenha dúvida disso. Tem chamada nesta noite. Tem Deus falando para alguém, vai correr até quando? Vai murmurar até quando? Vai fugir até quando? Tem aleluia, alguém nessa noite que está correndo, aleluia, da chamada de Deus, mas Deus está falando, eu estou te vendo, rapaz. Não adianta correr não. Eu estou te observando. Eu sei que tu chorou a noite passada pedindo misericórdia. E hoje eu te digo, aleluia, volte para a chamada que eu tenho para você. Eu te orei pedindo, aleluia, misericórdia. E nessa noite eu te digo, aleluia, há uma chamada te esperando.
Vai caminhando no Espírito. Deixa o Espírito Santo te levar nessa noite. O interessante é que todo profeta, quando Deus chama, eles vão questionar a Deus. Deus escolhe Jeremias no mesmo período que escolhe Ezequiel para profetizar dentro do cativeiro. O interessante é que Ezequiel vai orar a Deus e falar: Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar. E Deus vai olhar para Ezequiel e vai dizer, e Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, não digas que tu é um menino, porque tudo quanto eu mandar, tu vai falar. Tudo quanto eu mandar você dizer, você vai dizer. Porque o interessante da vida do profeta é que ele não profetiza segundo a sua carne. O profeta profetiza segundo o Espírito. O profeta nunca profetiza porque ele quer profetizar. O profeta sempre profetiza porque Deus tem algo para falar para a multidão. O interessante é que o chamado profético é tão pesado, e quando Deus vocaciona alguém, é tão insuportável, que os profetas vão dizer: Senhor, parei. Senhor, não aguento mais, está difícil, está pesado. Lembra de, aleluia, Isaías? Já disse aqui sobre Isaías. Isaías vai dizer: Senhor, a minha língua é pesada. A minha língua, Senhor, aleluia, ela é torpe. E eu habito no meio de uma população também que é uma língua pesada. Senhor, olha para o anjo e diz: anjo, vai lá e purifica os lábios dele. Porque quando Deus te vocaciona para algo, Ele te prepara. Quando Deus levantar a sua chamada, Ele vai te preparar. Quando Deus te chamar para pregar, assim como eu estou pregando em um congresso tão maravilhoso como esse, Deus vai capacitar você para isso. O interessante é que todos vão questionar a Deus. Jó vai dizer: Senhor, eu me arrependo do dia que eu nasci. Senhor, eu me arrependo do dia, aleluia, que minha mãe me deu a luz. Você viu a aprovação de Jó? E quem permitiu a aprovação de Jó? Não foi o diabo, foi Deus. Porque toda pessoa vocacionada com Deus tem que passar pelo processo da fornalha, tem que passar pelo processo do deserto, tem que passar pelo processo do esquecimento. Lembra? Os filhos de Jó morreu, os amigos abandonou. A sua esposa chegou em um ponto que ela olhou para ele e falou: Jó, olha como é que tu está sofrendo. Tu sacrificava tanto a Deus, tu foi tanto fiel a Deus, e olha o que Deus fez com você, não sobrou ninguém. A esposa de Jó olha para Jó e diz: Jó, amaldiçoe esse Deus e morre. Porque tem pessoas que é assim, enquanto Deus está abençoando, ela pula, ela fala em língua. Enquanto Deus está abençoando, aleluia, ela entrega a profecia, ela prega o dia que você deva pregar para ela. Mas quando Deus começa a fechar a porta, quando Deus começa a trancar, aleluia, os caminhos, quando Deus começa a enviar você para o deserto, um lugar solitário, normalmente quando Deus te enviar para o deserto, você vai sozinho. Nenhum amigo vai te acompanhar para o deserto. Nenhum amigo vai te acompanhar, aleluia, para um lugar de solidão, nem os seus pais, nem o pastor, nem o obreiro. Lembra quando Jesus, aleluia, foi para ser batizado por João Batista? Quando João Batista, aleluia, submerge Jesus nas águas, Jesus volta. A Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo veio em forma de pomba e toma conta do corpo de Jesus. E sabe o que é a primeira coisa que o Espírito Santo faz com Jesus? Não é levar Jesus para as multidões, não é levar Jesus para pregar em lugares, aleluia, com muita gente, não é levar Jesus para ser filmado, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar árido, onde não tem alimento. Normalmente quando Deus te levar para o deserto, é que Deus está querendo um parte
particular contigo. Normalmente quando Deus começar a fechar as portas para você, aleluia, é Deus falando, eu preciso ter um particular com você. Quando Deus começar a afastar amigos, aleluia, da tua casa, aleluia, é Deus falando, eu preciso ter uma conversa íntima contigo. Normalmente quando Deus te enviar para um lugar de solidão, é Deus falando, eu preciso falar com você. Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. Depois a Bíblia fala que vem o diabo para tentar Jesus. E sabe qual é a primeira coisa que o diabo diz para Jesus? Jesus, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que o diabo falou isso para Jesus? Porque a Bíblia vai falar que depois de 40 dias que Jesus estava jejuando, Jesus teve fome. E o diabo vai falar, Jesus, se tu é filho de Deus, sacia a sua própria fome. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vai dizer, eu não ando segundo a minha carne. Se a minha carne perecer, está tranquilo. Eu ando segundo a palavra de Deus. Jesus estava dizendo, eu não estou aqui no deserto, aleluia, para alimentar a minha carne. Eu estou aqui sendo alimentado pelo próprio Deus. Normalmente ninguém quer ir para o deserto, ou só vai para o deserto para fugir. Lembra de Elias? Olha para o teu irmão, consegue suportar o peso da chamada? Consegue navegar um pouco mais fundo? Consegue pular do barco e mergulhar nessas águas? Meu Deus! No capítulo 19 de 1 Reis, Elias está fugindo para o deserto. Não foi Deus que mandou, Elias decidiu por conta própria ir para o deserto. Porque aleluia, Acabe e Jezabel agora estavam querendo matar Elias. Elias decide que o deserto é o melhor esconderijo. E o deserto só é um esconderijo quando alguém maior do que o deserto está me sustentando nele. Eu vou repetir. O deserto só se torna um esconderijo para crente quando alguém maior do que o deserto está me guardando nele. Elias foi fora da presença de Deus. Lembra quando Deus falou para Elias, Elias, vai para o ribeiro de Querite. Deus sustentou ou não sustentou? Deus enviou carne, Deus enviou água para ele que ele bebia do ribeiro. Quando Deus enviou Elias para Sarepta, para a viúva, Deus sustentou ou não sustentou Elias? A viúva tinha um pouquinho, mas Elias profetizou e teve multiplicação. Elias vai para o Monte Carmelo e faz um desafio entre o Deus, aleluia, de Baal e o Deus verdadeiro. Elias ora, falou, Deus manda fogo e mostra para esse povo que tu é Deus. Deus mandou fogo ou não mandou? Só que agora Elias por conta própria vai para o deserto, fugindo das ameaças de Jezabel. Uma coisa é Deus me colocar no deserto, outra coisa é eu ir para o deserto. Porque o deserto é maior do que eu. Não tem alimento, não tem amigo, não tem pastor para orar por mim. É um local solitário. Elias decide que o deserto seria um esconderijo para ele. Elias vai caminhar um dia, vai sentar debaixo do benizível e vai fazer uma oração. Toda oração que Elias faz, Deus assina embaixo. Toda oração que Deus, toda oração que Elias faz a Deus, Deus, aleluia, assina e cumpre. Elias caminha um dia em meu deserto por conta própria e vai orar a Deus, vai falar, Senhor, já basta, não suporto mais, não aguento mais, tira a minha vida aqui dentro desse deserto. Só que eu venho te perguntar, por que Elias foi para o deserto? Não foi para salvar a sua vida? Elias não foi ali para não ser morto. Só que Elias caminha um dia no meio deserto. Agora o Elias que foi para o deserto para salvar a sua vida, vai orar a Deus pedindo a morte. Porque eu só vou para o deserto me esconder quando Deus me leva. Eu só vou me esconder quando Deus faz cair, se esconde. Aí Deus envia água, aí Deus envia pão, aí Deus envia a vida. Mas quando por conta própria eu decido fugir da presença de Deus, eu prefiro a morte.
Elias vai para salvar a sua vida, caminha um dia em meio ao deserto, agora quer morrer. Aí eu te pergunto, o povo caminhou quantos anos em meio ao deserto? 40 anos o povo caminhou em meio ao deserto. Roupa não se rasgou, tinha maná do céu, tinha coluna de fogo. Deus fez o povo caminhar 40 anos em meio ao deserto, e o povo se multiplicava. Agora Elias caminhou um dia em meio ao deserto, e que é a morte. Para de correr da presença de Deus, para de correr da chamada de Deus. Eu sei que tu tem, aleluia, projeto em teu coração, aleluia, que foi Deus que colocou. A tua família ainda vai glorificar muito a presença de Deus. Os teus filhos ainda vai ser uma referência na casa de Deus. Começa a navegar mais fundo diante da presença de Deus. Hoje parece que Deus marcou um particular, aleluia, com um crente aqui. Deus precisa de verdadeiros adoradores. Deus precisa de verdadeiros levitas. Deus precisa de alguém que suporta a chamada, dizendo: Senhor, eu prego na abundância e prego também, aleluia, na falta de tudo. Deus, eu canto na abundância, eu também canto na falta de tudo. Deus, eu profetizo na abundância e também profetizo, aleluia, faltando tudo. Deus precisa de verdadeiros adoradores. O interessante é que Elias vai orar: Senhor, me mata. Deus ouve do céu. E a Bíblia fala, aleluia, que o Senhor chega um anjo e diz: anjo, está vendo Elias lá dentro, aleluia, daquele deserto? Pega, aleluia, essa botija de água, pega essa farinha, pega essa lenha. Enquanto ele estiver dormindo, tu vai preparar pão e vai dar essa água para ele. Enquanto ele estiver dormindo, vai lá, anjo, na casa dele, prepara pão e prepara água. Eu tenho uma mensagem para Elias que quer parar nessa noite. Diz para ele que a caminhada sobre a face da terra ainda é muito longa. Aleluia, tem mensagem para Elias aqui nessa noite. Tu não vai parar, porque a tua caminhada ainda é muito longa sobre a face da terra. Eu sei que dá vontade de parar, eu sei que dá vontade de chutar o balde, mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: a tua caminhada ainda é muito longa sobre a face da terra. O interessante é que Elias vai comer e beber. Em vez de Elias voltar, Elias vai para Horebe. Vai caminhar mais 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe. Horebe é conhecido como Monte de Deus. E vai se esconder dentro de uma caverna. Aí que eu começo a entender algumas coisas. Que crente não consegue nem desviar. Crente não consegue nem fugir. Como que eu vou fugir para um lugar onde Deus se revela? Como que eu vou fugir para um lugar onde Deus se apresenta? Como que eu vou fugir aonde Deus revelou, aleluia, as suas maravilhas para Moisés? Não tem como fugir. Tu já percebeu que para onde tu corre Deus está? Tu já percebeu que por onde tu anda Deus está? Tem dia que eu estou trabalhando e falo: Senhor, eu não suporto. Aí vem um e diz: Caio, Deus é bom. Eu falo: com certeza Ele é. Tem dia que eu estou na rua falando: Senhor, está pesada a chamada. Vem um mendigo e diz assim: não para, porque Deus é contigo. Aonde tu caminhar, Deus está. Uma vez eu lembro a minha esposa: parei, não vou mais, cansei, as portas se fechou todas. Parei, você é uma cadeira. Você está no culto toda vez, mas sem movimentar, sem dar glória, sem nada. A única coisa que diferencia um crente de uma cadeira é que o crente consegue dar glória, o crente consegue dar aleluia. Uma cadeira não consegue. Está aqui todos os cultos parado, frio, sem vida. Mas o crente não. O verdadeiro adorador pode estar faltando tudo, pelo menos um glória sai. Ele pode estar no pior deserto que for, pelo menos um aleluia vai sair. O verdadeiro adorador, aleluia, pode estar passando pelo seu pior momento, mas quando o pastor dá a oportunidade, ele vem. Deus é bom e o diabo não presta. Olha
minha esposa, vou desviar. Parei com tudo. Está difícil, as portas se fechou. E eu fui desviar onde? A maioria aqui conhece a irmã Roseli. Pensa numa crente fervorosa, cheia de brilho. Eu fui desviar da casa dela. Ela falou: filho, senta aqui que eu vou te contar uma história. Tu não percebeu ainda que os olhos do Senhor estão em todo lugar? Tu não percebeu que Deus te contempla, aleluia, mesmo quando você não está percebendo? Tu acha que Deus, aleluia, já não pensou que você um dia iria desistir? Você acha que Deus já não sabia que um dia você ia falar: Senhor, está pesado, mas Deus sabia. Quando Isaías vê, aleluia, os serafins adorando ao Senhor, e a adoração do serafim movendo, aleluia, as portas do templo, Isaías vê o serafim glorificando e a porta do templo tremendo. Só que Deus vai usar o serafim? Deus vai usar quem? Deus não podia usar o serafim, que é um ser perfeito, que é um ser celestial, e Deus vai preferir usar um vaso de barro. Você já percebeu que pela adoração dos anjos, Deus nunca se levantou do trono? Me mostra na Bíblia Deus se levantando por causa da adoração dos anjos. Deus nunca se levantou. Mas começa a adorar para você ver se Deus não se levanta do trono. Começa a glorificar para ver se Deus não se levanta. Começa a dar aleluia para ver se Deus não entra na tua casa. Começa a glorificar para ver se Deus não visita aquele que tu colocou na mão dele. Deus nunca se levantou do trono por causa de anjo. Mas eu vi Deus se levantando do trono por causa de um vaso de barro, por causa de alguém cheio de falhas, por causa de alguém que era imerecedor da misericórdia de Deus. E ser profeta muitas das vezes não é fácil. É Deus te colocar em situações para testar a tua fé. Vai até onde? Vai glorificar até quando? A minha esposa contou esse testemunho. Em 2023 o meu filho começa a ficar ruinzinho. Levamos ele no hospital particular, que nós tínhamos convênio, e demos entrada ali. O médico diagnosticou ele com começo de bronquiolite. O médico, aleluia, fez o procedimento e colocou uma máscara de oxigênio nele. Só que vão se passar as horas e a bronquiolite vai começar a tomar conta do pulmão do meu filho. E o médico diz: ó, essa máscara de oxigênio já não é mais suficiente para ele. A gente precisa entubar ele. O que é entubar? É como se enfiasse tubos dentro da sua boca e o aparelho respirava para você. A máscara de oxigênio, a criança ainda tinha que fazer força com o pulmão para trazer ar para dentro. Mas quando a pessoa é entubada, a própria máquina empurra ar para dentro do pulmão da pessoa. Só que o interessante é que quando o médico falou de levar para a UTI desse hospital particular, chegou algumas pessoas à administração e disse assim: olha, a gente não pode liberar o UTI para o seu filho, porque o convênio que ele tem, ele não deu tempo de carência para ele descer para a UTI. O médico olhou para a administradora e disse assim: ó, se essa criança dentro de 2 horas não descer para a UTI, ela vai ter uma parada respiratória. Ela olhou para o médico e disse assim: são ordens lá de cima, não são ordens minhas. Aí o médico veio analisar o meu filho de novo depois de 1 hora. E ele, aleluia, falou para os fisioterapeutas começar a drenar toda a secreção que estava dentro, aleluia, no pulmão do meu filho. Enfiava um tubo pelo nariz e sugava toda a secreção para o meu filho respirar melhor. Como ele tinha 2 meses para 3 meses de vida, ele não conseguia, aleluia, expelir, aleluia, a secreção que estava dentro dele. O médico falou assim: ele precisa ser entubado agora. Desce o pessoal da administração, chama eu e minha esposa de canto por volta de 10 horas da noite e falou: eu preciso conversar com vocês. Eu disse: pode falar. O seu filho precisa do leito da UTI. Eu conversei com a administração e a gente, como não deu tempo de carência, a gente não pode permitir o seu filho descer para a UTI. Só que a gente tem uma proposta para fazer para vocês. Vocês até 11 horas depositando 50 mil reais na nossa conta, a gente guarda um leito para o seu filho. E todos os medicamentos que ele usar vai ser cobrado à parte. Se ele usar um soro, vai ser cobrado. Se ele usar algum medicamento, vai ser cobrado totalmente à parte. Eu falei: moça, eu já pago o convênio porque eu não tenho dinheiro para pagar
pagar um leito para meu filho. Ela falou, a única opção que resta, dando 11 horas, eu vou vir e vou desligar os aparelhos do seu filho, e você pega o seu filho e procura o SUS, uma unidade pública. Aí começa, liga para o hospital aqui, lá de São Carlos, Santa Casa de São Carlos, não tem vaga. Liga para o hospital de Araraquara, não tem vaga. Ligamos para todos os hospitais das proximidades, todo o leito da UTI ocupado. 10h30 desce a moça de novo e diz, aí, conseguiu? Eu falei, não conseguimos. 11 horas eu vou voltar e vou desligar os aparelhos do seu filho. Fomos até o médico e disse, olha, eles querem desligar o aparelho do meu filho. O médico disse assim para mim, pai, eles não estão entendendo a gravidade que o seu filho está. O seu filho, olha para a aparência dele, ele não está roxo. Eu falei, tá. Isso significa que ele está tão cansado de puxar o ar, que qualquer hora a respiração dele vai parar. Eles não estão entendendo que a máscara de oxigênio não é mais suficiente para ele. Eles não estão entendendo que se o filho ficar 1 minuto sequer sem esse aparelho, que já não é suficiente, você vai perder o seu filho. Eu falei, Senhor, me socorre. Porque quando Deus, Ele tem um chamado sobre a sua vida, lembra de José? José não sonhou que ele seria governador. José não sonhou que ele estaria no alto patamar. Mas mostra para mim na Bíblia Sagrada, Deus falando para ele que ele seria vendido. Me mostra na Bíblia Sagrada que Deus mostrando para José que ele seria rejeitado pelos seus irmãos. Deus mostra onde tu vai chegar, mas não mostra o caminho que tu terá que trilhar até lá. Deus mostra que a tua casa vai ser uma bênção, mas Deus não mostra o caminho que tu vai ter que percorrer para chegar até lá. 10h50, desce a mulher da administração com 2 enfermeiros e diz, pai, eu vou desligar o aparelho do seu filho por conta própria, vocês procuram um hospital, uma unidade pública. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, não tem o que eu fazer. Eu falei, Senhor, quando eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, o médico sai correndo e diz, pai, eu encontrei um leito para o teu filho. Eu encontrei aqui na cidade de São Carlos mesmo um leito para o seu filho ser internado. Eu falei a mesma coisa, glória a Deus e aleluia. Só caí em mais uma batalha. Eles não queriam liberar os aparelhos para transferir o meu filho daquela unidade para a Santa Casa. E o médico falou, não tem como ele sair desse aparelho. É perigoso ele do caminho até a Santa Casa, ele ter parada respiratória com os aparelhos. E começa a disputa, o médico falando, e a administração falando, Senhor, põe as tuas mãos. E sabe o que é pior de tudo? É quando você ora e você não obtém nenhuma resposta. É quando você ora e fala, Deus me socorre, e você não sente nada. Você sente que o céu está fechado. De tanto, aleluia, o médico insistir. Liberam as aparelhagens, a ambulância para levar o meu filho. Chegamos por volta de 11 horas, 11h20, ali no Neonatal, a Santa Casa de São Carlos. Vamos fazer ali o cadastro do meu filho, já descemos com o meu filho para a UTI. Fizemos o cadastro, descemos ali na UTI. Nós íamos entrar na sala, o médico que estava lá falou, não, você vai esperar aqui. Você não pode entrar ainda lá dentro. Esperamos por 20 minutos sentado em uma cadeira. Aí sai a mulher, aleluia, que estava lá dentro fazendo o procedimento do meu filho. A enfermeira-chefe diz, vocês são os pais do Brian? Dissemos sim. Eu preciso conversar com vocês. E quem é pai aqui vai entender. Quando você vê o seu filho numa situação e você não consegue fazer nada. Uma coisa é Deus pesar a mão em você, outra coisa é pesar no seu filho. Uma coisa é Deus permitir a prova chegar sobre a tua vida, outra coisa é Deus tocar naquilo que você mais ama. A médica olhou para a gente e disse, eu preciso conversar com vocês. A situação do Brian é crítica. E eu, como médico, eu preciso falar para vocês. Nós analisamos o pulmão do seu filho, pelo pulmão do seu filho não está maduro. Essa enfermidade é muito pesada para ele suportar.
nós entubamos ele, a gente teria que pedir autorização para vocês para entubar ele. Mas como não é questão de prevenir a vida do Brian, é questão ali de urgência para salvar a vida do Brian, a gente entubou ele sem autorização de vocês. Ela falou para a gente, não esperem muito de nós, porque a situação que o seu filho chegou neste lugar é uma situação muito crítica. Vou pedir para vocês deixarem o telefone, e qualquer coisa que acontecer, a gente vai ligar para vocês. Minha esposa chorando falou assim, eu posso ver o meu filho? Ela falou, pode. Entramos na sala, tinha várias crianças com ele dentro da incubadora. E a pior cena de ver, eu não sei se alguém já viu, mas a pior cena de ver é o seu filho nessa situação. Nós entramos e eu vi o meu filho sem roupinha, somente com um pano de crochê em cima dele, sedado e cheio de tubo pela boca. Eu olhei para aquilo e falei, Senhor, eu não consigo fazer nada mediante isso. Por que o Senhor não pesou a mão em mim? Por que o Senhor não permitiu a prova vir sobre mim? E eu obtive uma resposta, e a resposta era o silêncio. Olha para o teu irmão, está disposto a chegar mais fundo? Está disposto a suportar a chamada? Está disposto a não ver a mão de Deus e mesmo assim continuar? Está disposto a não enxergar a porta e mesmo assim glorificar? Está disposto, aleluia, a não ver saída e mesmo assim confiar que Deus irá se levantar ao teu favor? Eu olhei para aquilo e falei, Senhor, eu não consigo fazer nada. Eu vi o meu filho entubado e eu não conseguia mover uma palha para ajudar o meu filho. Ficamos ali em torno de 15 minutos. A enfermeira disse, pai, precisamos que você vá embora, porque a gente precisa fazer procedimentos para o Brian. Fomos para a nossa casa, chegamos em casa em torno de meia-noite. A minha esposa foi tomar banho, e eu sentei entre a cama e o berço. Eu falei, Senhor, eu preparei tudo. Comprei berço, comprei roupinha. O Senhor prometeria que viria um filho sobre a minha vida. 3 profetas me falaram isso. E agora o meu filho está no leito do hospital entre a vida e a morte. Falei, Senhor, eu já preguei tanto sobre os seus milagres. A maioria das minhas pregações foi sobre milagre. Que o Senhor curou cego, que o Senhor curou aleijado, que o Senhor trouxe vida para Lázaro dentro de uma sepultura. Agora eu estou precisando que o Senhor faça um milagre na vida do meu filho. E o Senhor não responde. Irmãos, eu não ouvi nada da parte de Deus. A igreja entrou em campanha. Até fora do Brasil o nome do meu filho foi. No dia seguinte fui visitar o meu filho e a notícia era: pai, mãe, o Brian piorou. Segundo dia visitando meu filho, pai, mãe, a situação do Brian está piorando. Quarto dia, quinto dia. No 6º dia, minha esposa não comia. Todo mundo de casa, lá onde a gente mora, estava todo mundo com, sabe, aquele sentimento de luto. Ninguém, aleluia, estava conseguindo mais, aleluia, glorificar. Ninguém estava conseguindo mais caminhar. Eu orando todo dia, e a única resposta era o silêncio. E dói o silêncio de Deus. Dói você caminhar e Deus não te falar nada. Dói você, aleluia, pensar no dia de amanhã e não encontrar nenhuma saída. No 6º dia fomos visitar o meu filho. A doutora, aleluia, atendeu todos os pais que estavam ali. E ela chamou eu e minha esposa para conversar. E disse assim: pai, mãe, eu preciso conversar com vocês. Nós estamos analisando o quadro do Brian. E nós chegamos à seguinte conclusão: se o Brian não expressar nenhuma melhora dentro de 24 horas, a gente vamos transferir ele para outro lugar. Só chega nesse ponto de transferir um paciente para outro hospital quando o paciente chegou em uma determinada situação em que os remédios não fazem mais efeito.
em que todos os recursos, aleluia, que tinham para fazer, fizeram. Só se chega ao ponto de transferir um paciente para outra unidade, quando eles vão ceder essa vaga para outra pessoa. Era como se os médicos olhassem para mim, para minha esposa e dissessem assim: mãe, pai, se dentro de 24 horas o teu filho não melhorar, a gente já dá por encerrada a vida do teu filho. Está disposto a ir mais fundo? Está disposto a aceitar o chamado? Está disposto a adorar em meio a situações caóticas, situações ruins? Eu vejo um monte de gente dizendo que é profeta quando está com o microfone na mão. Eu vejo um monte dizendo que é adorador quando está cantando em igreja diferente. Mas e quando a porta se fechar, vai continuar adorando ou vai questionar? Meu papai. E quando Deus fechar, aleluia, a porta, vai continuar glorificando ou vai murmurar? Vai continuar navegando mais fundo ou vai falar: Deus me abandonou? Eu olhei para minha esposa começou a chorar. Eu debrucei em cima do meu filho, comecei a chorar. Falei: Senhor, por que o Senhor não me responde? Eu comecei a pensar: como que eu vou dizer para os meus familiares que amanhã talvez vai ter um velório? Como eu vou dizer para as pessoas que o meu filho não resistiu? Qual é a autoridade que eu vou ter para pregar sobre milagre, se nem o meu filho o Senhor salvou? E eu debrucei em cima do meu filho e falei: Senhor, fala comigo. Nem se for para me repreender, mas fala comigo. Quando eu levantei a minha cabeça, minha esposa fez assim para mim. E eu olhei para o lado. E tinha uma criança do lado do meu filho, pastores. Uma criança que nasceu de 5 meses. Ela cabia na palma da mão. Você olhava para ela dentro da incubadora, você viu o coraçãozinho bater na pele, porque não tinha ainda formasse os ossos do peito. Eu olhei para ela e o médico disse para a mãe: mãe, a tua criança nasceu de 5 meses e teve 5 paradas cardíacas. Está vendo aqueles homens ali na porta? Eles já vão transferir, aleluia, o seu filho para uma outra unidade, para ceder a vaga do seu filho para outra criança. Ou seja, os médicos estavam dizendo para aquela mãe que tudo que eles podiam fazer para o filho dela, eles já tinham feito. Os médicos estavam dizendo para a mãe que tudo que estava ao alcance da medicina foi feito sobre aquela criança, mas a criança não melhorou. Ou seja, tinha um médico que estava com o atestado de óbito daquela criança pronto, e esperando a confirmação para assinar o atestado de óbito. Eu olhei para aquela criança chorando. Eu ouvi uma voz dentro de mim falando: filho, por acaso pode esses ossos reviver? Eu olhei para aquela criança e a primeira vez que Deus falou comigo nesse processo foi: filho, por acaso pode esses ossos reviver? Lembra de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Você sabe que Deus estava dizendo para mim: filho, por acaso aonde o médico colocou um ponto final, posso eu colocar uma vírgula? Era uma pergunta. Deus perguntou para mim: pode aonde o médico colocou um ponto final numa história, posso eu continuar, eu colocar uma vírgula e continuar essa história? O meu filho estava morrendo. Deus não estava falando comigo. E Deus me perguntou: posso eu trazer vida aonde a morte já deu por declarada? Posso eu trazer vida em alguém que já, aleluia, está supostamente morta? Eu falei: Senhor, eu já preguei tanto sobre milagre, e eu acredito que o Senhor pode trazer vida sobre essa criança. E Deus falou para mim: então profetiza. Eu falei: o quê? Deus falou: profetiza sobre a vida dessa criança. Está disposto a aceitar o chamado de Deus? Está disposto a fazer a obra de Deus independente da maneira que você se encontra?
Tu consegue glorificar a Deus, aleluia, independente da maneira que a tua casa está? Eu olhei, aleluia, virei para meu filho e comecei a questionar. Falei, Senhor, como eu vou profetizar vida para essa criança, sendo que a minha também está morrendo? Como que eu vou profetizar uma vida para essa criança que eu nem conheço, enquanto a minha está com 24 horas de vida? Aí Deus falou para mim: enquanto você cuida dos meus, não te preocupa com a tua casa. Enquanto tu está nesse congresso, aleluia, unificado, adorando, não se preocupa com a tua família. Enquanto tu está nessa noite entregando o melhor para Deus, Deus está enviando alguém lá dentro do teu lar. Enquanto tu está glorificando em momento difícil, tem um anjo do Senhor guardando. Enquanto tu está adorando em momento ruim, Deus está te olhando e está dizendo: a tua casa não perece, a tua casa não cai, o teu filho não vai morrer, a tua situação vai mudar. Eu estendi a mão para aquela criança e falei: assim diz o Senhor: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Lembra de Ezequiel? Ezequiel está no meio, aleluia. Jeremias, me perdoa, Jeremias está na mesma ocasião que Ezequiel. Os dois estão cativos na Babilônia. Aí Deus pega Jeremias, aleluia, pega ele em visão e diz: Jeremias, se levanta e desce a casa do oleiro, porque é lá que eu vou falar contigo. Se Deus estava falando com Jeremias aonde ele estava, por que Deus pediu para Jeremias descer para continuar falando? Deus diz para Jeremias: Jeremias, se levanta, mas para mim continuar falando, tu precisa descer. Por quê? Primeiro, Deus não fala com ninguém caído, Deus não fala com ninguém prostrado. E se tu quer ouvir Deus falar, depois de você se levantar, desça. A Bíblia diz, aleluia, que quando Jeremias desce, Jeremias vê o olheiro trabalhando em um vaso. E o vaso era? Sabe quem te formou? Sabe quem já sabia da tua história? Sabe quem já sabia, aleluia, que você um dia falar: Senhor, eu não consigo mais? É o olheiro. E Ele te fez de barro porque Ele precisa, aleluia, todos os dias trampar trincas, aleluia, de você. Um vaso de barro todos os dias precisa do olheiro trabalhando sobre ele. Tu não percebeu que tu não consegue viver fora da presença do olheiro? Tu não percebeu ainda que o olheiro quer te levar a águas mais profundas? O olheiro quer, aleluia, fazer você experimentar coisas novas. E não tem como experimentar coisas novas no raso. Eu profetizei vida sobre aquela criança. Eu nunca mais vi aquela criança. A minha esposa começou a cantar nesse dia dentro da UTI. E eu fiquei depois pensando, o hino que ela cantou, que as lamparinas ainda estavam acesas. A lamparina precisa de azeite para estar acesa. E só tem azeite quem guarda. Só tem azeite na lamparina quem guardou o azeite. E eu falo para você, como ter azeite em uma situação ruim? Como ter uma lamparina acesa em momento que você está pensando em parar, em momento de desistir? Como ter azeite para manter a lamparina acesa, aleluia, quando você não tem a oliveira para extrair o azeite? Tem que guardar. E só guarda azeite quem tem a oliveira, aleluia, para adquirir o azeite. Não entendeu? A oliveira é Ele. Quem dá o azeite para a tua lamparina se manter azeite é Ele. Quem, aleluia, mantém você vivo até hoje para estar nesse dia, para Deus falar que ainda tem um chamado sobre a tua vida, é o dono, aleluia, da oliveira e o dono do azeite. Quando Deus falou para mim profetizar sobre a vida, sobre aquela criança,
Foi a mesma visão que Deus deu ali para Ezequiel no capítulo 37. Deus pega Ezequiel e leva no meio do vale dos ossos secos. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a caminhar sobre os vales. E Ezequiel começa a dizer no seu livro que eram numerosos os ossos que estavam ali. Era como se tivesse uma guerra e muitas pessoas estavam mortas. Só que o interessante é que quando Ezequiel vai descrever a forma que estavam os ossos, Ezequiel vai dizer que eram ossos sequíssimos. Não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos. O que isso quer dizer? Que aqueles ossos estavam mortos há muito tempo. Aqueles ossos já não tinham vida há muito tempo, porque estavam sequíssimos. Sabe quem eram esses ossos? Era Israel na presença de Deus. Porque o pecado tem o poder de fazer o ser humano morrer para Deus. Deus olha para o seu povo, a sua nação escolhida, e vê um monte de ossos sequíssimos. Aí Deus olha para o profeta e diz: e aí, tem jeito ou não tem? É como se Deus olhasse para mim e eu visse aquela criança já com a morte declarada e fala: filho, e aí, tem jeito ou não tem? É como se Deus perguntasse para você nesta noite: e aí, filho, tem jeito para a tua casa ou não tem? Tem jeito para a sua situação ou não tem? Tem jeito, aleluia, para a sua vida ou não tem? O profeta vai dizer: Senhor, o Senhor sabe. Ezequiel analisa os ossos e vê que para ele não tem mais jeito. Como trazer a vida para os ossos sequíssimos? Aí quando Ezequiel fala: Senhor, é com você. Aí Deus olha para o profeta: então profetiza. Não entendeu? Deus olha para Ezequiel e Ezequiel diz: não tem mais jeito, Deus. Aí Deus olha para Ezequiel: Ezequiel, então profetiza. Tu sabia que Deus está esperando você abrir a boca para acontecer lá na tua casa? Tu percebeu que Deus está esperando você profetizar para quem está lá fora para alguma coisa acontecer? Você sabia que só quando Ezequiel profetiza a vida sobre os ossos é que a vida vem? Não, eu vou dizer de novo. Deus está esperando você abrir a tua boca para alguma coisa acontecer na tua casa. Deus está esperando você declarar, aleluia, que a vitória é da tua família. Deus está esperando você abrir a boca e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me da forma que tu quer. A vida só veio sobre os ossos quando o profeta, aleluia, profetizou. E eu profetizei sobre a vida daquela criança. No outro dia fomos visitar o meu filho, quebrado. Porque a coisa mais dura é glorificar a Deus quando você não vê a mão de Deus. A coisa mais difícil é você dar glória a Deus, dar aleluia, quando você não vê Deus agir sobre a tua casa. Eu participava dos cultos e Deus falava para mim: filho, vai lá e ora sobre a vida daquela pessoa, enquanto eu estava precisando de oração. Deus falava para mim: filho, vai lá e profetiza sobre aquela mulher, que eu vou curar a enfermidade daquela mulher. Minha mente ia lá na UTI e falava: Deus, eu preciso que o Senhor entre na UTI. Eu participava do culto, eu falava: Senhor, eu só vim para te ouvir. O pastor Gilberto falava: Caio, hoje tu prega. Porque chamado não é para quem quer, é para quem suporta. Navegar por águas profundas é só para quem não tem medo, aleluia, de mergulhar. Navegar por águas profundas é só para quem não tem medo, aleluia, de enfrentar o que for e continuar fiel. Hoje você vê muitos pregando, você vê muitos, aleluia, em cima de altares. Mas se você pegar a vida particular, estão como os ossos sequíssimos, estão sem vida há muito tempo. Mas nesta noite, nesse congresso unificado, pelos olhos espirituais eu consigo enxergar rios, e rios profundos que Deus ainda vai usar tremendamente sobre a face da terra.
Nesse congresso unificado eu vejo chamadas saindo para fora. E Deus dizendo: ainda há uma geração que virá sobre a face da terra, que vai guardar a minha presença, que vai pregar a minha palavra, que vai profetizar com o meu Espírito Santo. Ainda virá uma geração sobre a face da terra, que eu vou revelar o sobrenatural da minha glória. No outro dia fomos visitar o meu filho. Como minha esposa disse, a recepcionista disse: todos os pais podem entrar, somente a mãe e o pai do Brian não entram, porque eles têm procedimento. Aí já veio 1 milhão de coisas na cabeça. Minha esposa chorando, eu quieto para não transparecer para ela. Porque em um casamento não pode os dois chorar, não pode os dois estar fracos. Enquanto um está fraco, o outro está orando. Enquanto o outro fica fraco, o outro está jejuando em favor daquele que está fraco. Enquanto um está dizendo: Senhor, eu parei, o outro está dizendo: não, tu não vai parar, eu vou te ajudar a chegar até onde tem que chegar. Aceitar a chamada de Deus é isso. Hoje se dá a chamada de Deus. Nós olhamos para a mídia hoje e vemos pessoas pregando em belos altares, ministrando, aleluia, palavras, aleluia, que vão trazer benefícios próprios. Mas os profetas da Bíblia Sagrada estavam adorando quando as portas estavam fechadas. Os profetas da Bíblia Sagrada estavam glorificando a Deus quando eles não viam a mão de Deus agir. Jó falou: Senhor, eu me arrependo do dia do meu nascimento. Jó estava dizendo: Senhor, eu me arrependo do dia que a minha mãe me deu a luz. Jeremias vai dizer: Senhor, eu estou pregando há quase 40 anos e nada acontece. Só que Deus vai dizer para Jeremias no capítulo 1: Jeremias, sabe desde quando eu te conheço? Sua mãe nem sonhava que Deus já te conhecia. E quando tu estava no ventre da tua mãe, eu já tinha escrito a tua história. Você sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, tu não é projeto do homem. Jeremias, tu não é projeto, aleluia, da tua mãe, tu não é projeto do teu pai, tu é projeto de Deus. Glória a Deus. Ficamos 40 minutos esperando, e 1 milhão de coisas na cabeça. Entramos, e como entramos, a minha esposa já disse, a doutora estava com um sorriso, aleluia, de orelha em orelha, e disse: pai, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas essa madrugada parece que alguém chegou no pulmão do Brian e arrancou com a mão. Nessa madrugada parece, aleluia, que entrou alguém dentro dessa sala, pegou a enfermidade do Brian sobre as mãos e levou com ele. Eu falei: eu sei o que aconteceu. O Yeshua visitou a UTI, o Yeshua visitou o meu filho. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: se Deus precisar entrar na fornalha, Ele entra. Se Deus precisar entrar na cova do leão, Ele entra. Se Deus precisar visitar o deserto só para te buscar, Ele vai. Porque quem Deus escolheu, Deus sustenta, Deus guarda, Deus dá vitória, Deus não deixa morrer. Mas Caio, e a criança, eu nunca mais vi. Mas eu sei que depois daquele dia, o remédio que não fazia efeito começou a fazer. O meu filho, que estava com um ponto final declarado, aleluia, no seu laudo, tinha uma vírgula e estava escrito assim: e Deus continuou a história do Brian, e Deus mudou o cativeiro do Brian, e Deus visitou a UTI do Brian. Eu peço perdão, mas eu não vou conseguir terminar a mensagem, mas queria que você se colocasse de pé. Nessa noite, aceita o chamado de Deus para a tua vida. Nessa noite, começa a navegar por águas mais profundas. Deus precisa de jovens como teve aqui hoje.
que estão, aleluia, com a mentalidade de não ficar só no raso, mas de navegar em águas profundas. Eu vejo aqui nessa noite vasos que logo estarão aí rodando o Brasil, levando a presença de Deus. Eu estou vendo pessoas aqui que nessa noite Deus está confirmando uma chamada e está dizendo: suporta, aguenta, eu já estou chegando, fica tranquilo, eu vou visitar esse cativeiro, eu vou visitar essa situação. Eu queria que você se colocasse, aleluia, colocasse a mão, aleluia, no teu peito nessa noite. Já quero convidar minha esposa, nossa irmã Tami, para estar louvando. Convida ele, fala: Senhor, me leva para as águas profundas. Me leva, aleluia, para as águas, aleluia, onde o teu Espírito está. Aleluia, enquanto eu ministrava essa palavra, Deus falava comigo, irmã Nelly. Deus tem um grande chamado sobre a tua vida. Deus me mostrava pessoas dizendo: Oséias, por que ela é desse jeito? Por que ela é tão excluída? Por que ela é, aleluia, tão preservada? É que eles não entendem que alguém separou ela para algo muito grande sobre a face da terra. Deus falou comigo que através de você Deus vai formar uma geração diferente. Deus vai formar uma geração, aleluia, diferente na presença de Deus. Eu vejo, aleluia, alguém te chamando para gravar algo, para gravar, aleluia, um clipe, para gravar, aleluia, um DVD, não um DVD não, um clipe, que hoje não tem mais DVD. Eu vejo, aleluia, o seu pai plantando uma semente em você, e é Deus colocando um ministério de louvor nas tuas mãos. E eu vejo esse ministério crescendo, até o ponto que Deus vai começar a liberar você para as outras almas. Tem um ministério muito grande sobre a tua vida. Tem pessoas que vão dizer: fui eu que coloquei ela lá. Mas tem alguém no céu dizendo: não, isso é projeto meu. Tem alguém dizendo: fui eu que coloquei, foi por causa de mim que ela está lá. Mas Deus está dizendo: fui eu que te coloquei sobre este lugar. Há uma geração diferente de vir sobre a tua vida. Há um ministério profético de Deus sobre você. Enquanto eu ministrava, Deus falava para mim: ministério é para quem suporta e não para quem quer. O seu pai plantou uma semente quando você nem, aleluia, sabia o que era música. E Deus está fazendo germinar essa semente. Eu vejo Deus expandindo o seu ministério. Tu lembra quando Davi tocava a harpa para Saul? Davi não cantava, Davi tocava a harpa. O demônio que estava em Saul ouvia aquela harpa sendo tocada e não resistia. E é assim quando você toca. Tu pode estar só dedilhando, mas Deus através do louvor está indo. Deus através do louvor está visitando. E Deus nesta noite, aleluia, quer levar você também por águas profundas. Meu Deus. Põe a mão sobre o teu coração nesta noite e chama por Ele. Minha esposa está louvando, a nossa irmã Tami também está louvando nesta noite. É um congresso unificado. É um congresso onde Deus resolveu se fazer presente e dizer para você: o raso não é mais o teu lugar. O raso já não cabe mais você. Deus tem um chamado muito grande sobre a tua vida. Coloca a tua mão sobre o teu coração, enquanto a nossa irmã Tami vai estar louvando nesta noite. Eu quero que você fale para Deus: Deus, me leva por águas profundas, porque eu aguento a chamada. Me leva por águas, aleluia, onde o teu Espírito vai me guiar, porque eu quero ser usado pelas tuas mãos. Ora nesta noite, igreja, vamos orar. Glória a Deus. Senhor.